Está no grupo? Tá. Relatório detalhado. Aquele relatório que eu fiz com as empresas. Tá, que o pessoal gosta do impresso. Bom dia a todos. Vamos dar início aqui à nossa reunião. Essa reunião é da Comissão Especial de Inquérito, que investiga as obras da Marginal Baquirivu. Foi estabelecida após a aprovação por essa casa e a portaria foi publicada no Diário Oficial com a composição de todos os membros. Registro a presença dos membros efetivos da comissão: vereador Lauri Rocha, que é o vereador relator, vereador Gilvan Paz, vereador Danilo Gomes, vereador Carlos Veloso, vereador Joseval Queiroz, vereador Guto Tavares, vereador Geraldo Celestino, vereador Biriba. Registro a presença também da vereadora Janete Pietá, vereadora Alemão do Transporte, e vereador Dr. Laércio Sandes. Acho que eu não esqueci de ninguém. Assim que forem chegando, eu vou registrando aqui a presença. O objetivo da reunião de hoje, nós temos duas convocatórias que foram feitas. Uma ao ex-secretário Francisco Carone, secretário de Obras, seria terça passada. Ele comunicou essa presidência da impossibilidade de vir e já remarcamos, e peço para que a assessoria já faça o trâmite normal de comunicá-lo, que ficou para terça-feira que vem, às 9 horas da manhã. Também definimos aqui que o ex-secretário de Governo, Edmilson Americano, que está aqui presente já, seria ouvido na data de hoje. Peço aos vereadores, acho que só está faltando o vereador Biriba, vereador Geraldo Celestino, que assinem a lista de presença. Informo também que o relator postou no grupo dos vereadores desta comissão um resumo sintético do primeiro estudo, do primeiro levantamento que ele fez dos contratos, dos diversos contratos, um relatório detalhado das obras da Marginal do Baquirivu. Já está no grupo, quem quiser acessar está no grupo. Ele trouxe fisicamente na última reunião, e hoje ele está postando aqui no grupo, quem quiser acessar. Como já registrei a presença, temos aqui o ex-secretário Edmilson Americano, ex-vereador dessa casa também. Nós vamos iniciar com perguntas dos vereadores para o secretário. Se o ex-secretário Edmilson Americano quiser fazer uso da palavra primeiro, também fique à vontade, se quiser fazer uma saudação. Então, eu vou passar a palavra aqui, inicialmente, para o ex-secretário de Governo, Edmilson Americano. Bom dia, presidente Edmilson. Bom dia a todos os vereadores. Vou permitir não nominar, que tem uma lista extensa aqui de vereadores, mas respeito a todos aí, agradeço a oportunidade de estar aqui prestando os esclarecimentos. Só aproveitando e informar, senhor presidente, que chegou para mim uma correspondência via ER do Correio, chegou no meu prédio, no prédio que eu moro, na sexta-feira, se eu não me engano, fui comunicado através de um canal de comunicações que tem lá no condomínio, mas eu, inclusive, não recebi fisicamente, né? Então, não tenho ele fisicamente aqui para me manifestar, mas eu tinha recebido algo, acho que de um servidor, Tiago, se eu não me engano, um WhatsApp, o qual ontem, por volta de 10 horas da noite, eu fui me inteirar e vi o ofício e fiz questão de, se eu não me engano, lá por umas 10 da noite, certo, senhor presidente? Passei um WhatsApp para o senhor confirmando a minha presença, dizendo que o respeito a esta casa, e não poderia ser diferente, durante 16 anos estive nessa casa como vereador, e o respeito é tão grande por trabalho dessa casa que eu estou deixando de participar de uma assembleia já pré-marcada, com 15 dias de antecedência. Eu sou dirigente da Abracontax, uma associação nacional, que está tendo agora, mostrei agora para o vereador Danilo, nesse exato momento também está tendo uma assembleia,
e eu sou dirigente lá e estou deixando de participar para participar aqui desta audiência. Obrigado, agradeço aí a presença e o esforço para estar aqui conosco no dia de hoje. Eu vou abrir a palavra aqui, nós vamos, os vereadores que quiserem se manifestar, fazendo perguntas ou tecendo comentários sobre as respostas, terão direito. Não só os membros da comissão, outros vereadores que queiram utilizar a palavra, também estará o microfone à disposição. Pediu para utilizar a palavra o vereador Geraldo Celestino. Com a palavra, vereador. Senhor presidente, bom dia a todos. Saudar aí os colegas vereadores da mesa e saudar a assessoria, nossa assessoria presente, a imprensa da casa, todo o corpo que está aqui nesta audiência, e elogiar a atitude do ex-vereador americano, ex-vereador, sempre vereador, secretário de governo, que sempre nos atendeu muito bem no exercício de no mandato de secretário de governo, no governo Guti, a gente agradece, e elogiar a atitude. Eu estava brincando com alguns colegas, eu falei assim, vamos apostar aqui, e o que você acha, o americano vem ou não vem? Aí o pessoal, não sei, vamos lá, apostar o quê? Eu falei, não, vem ou não vem? Aí, uma boa parte acertou, o senhor veria. Então, elogiar a atitude de Vossa Senhoria. Vereador americano, é sabido que o secretário de governo é aquele que acompanha todos os contratos que estão em vigor dentro do município, obras, saúde, educação. Então, ali tudo passa pelo secretário de governo juntamente com o prefeito, o executivo. E este empreendimento, que é uma das obras mais importantes aqui do nosso município, que vai acabar aí com 60% a 70% das enchentes na cidade, passou pela Câmara Municipal, foi aprovado pela Câmara Municipal, na época eu era presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, passou por várias comissões, e nós aprovamos o projeto em votação, passou também pelo Senado, porque tem que passar pelo Senado Federal, que é um contrato exterior, tá? 100 milhões de dólares, e de acordo com as medições que foram pagas em torno de 253 milhões de reais, em torno de 50 milhões de dólares. E vocês têm a base, vocês têm o cálculo, tá? Se o restante, porque quando foi feito o projeto desta grande obra, o quantitativo desta obra foi orçado em 100 milhões de dólares. E nós temos a contrapartida da questão habitacional, que o município tem que dar a contrapartida da questão habitacional daquelas famílias que vão sair ali do entorno do rio Bacurivu. E vocês, 253 milhões, com a totalização que nós não temos ainda, sabemos assim, não oficialmente ainda, mas vamos saber, pelas obras já realizadas e pelo que falta, o restante de 50 milhões de dólares, Vossa Senhoria tem informação se vai conseguir concluir essa obra com esse valor, ou o município vai ter que entrar com mais valores aí do orçamento do município? Então, era essa a pergunta que eu queria fazer para Vossa Senhoria. E eu, presidente, eu tenho um exame médico agora às 10 horas, eu falei para Vossa Excelência, então eu gostaria que os vereadores assim que terminar a pergunta, para não acumular também para o americano, para não acumular também, já respondesse a pergunta do vereador. Então, eu gostaria de ter a resposta imediata, porque, posteriormente, peço licença aos colegas vereadores e Vossa Excelência, presidente, eu preciso me retirar. Obrigado, vereador Geraldo Celestino. Espero que esteja tudo bem de saúde, vereador. Muito bem. Não vai precisar tirar licença não, né, vereador? Não, mudança de... Não, também não. É porque tem muita gente de olho nessa vaga de líder do governo, viu? Tem. Muito comentário, né? Não, eu não posso acumular porque eu já sou líder da oposição. Acúmulo ilegal. Eu
vamos estabelecer da seguinte maneira: os vereadores perguntam, eu passo para o ex-secretário, porque fica mais dinâmico e ele não precisa ficar assim anotando. Passo a palavra para o ex-secretário, se o Danilo deixar, né? O vereador Danilo, né? Por favor, tem a palavra, secretário. Não, eu também ele me instiga aqui. Eu vou permitir, eu sei um momento sério, mas é uma brincadeira aqui. O Danilo está me instigando a perguntar se alguém pagou a aposta. Ele mandou perguntar para o Geraldo Celestino. Não, se o Geraldo pagou a aposta. Mas eu estava tentando evitar, mas Vossa Excelência acabou vendo aqui, flagrando ele. Mas aí depois a gente vai saber em off. Não concretizou. Tá. Bom, vamos lá. Vereador, presidente, de fato, só fazer uma correção, a Secretaria de... Uma correção mais de semântica, né? A Secretaria de Governo, ela não acompanha todos os contratos, né? E nem tudo, as questões contratuais passam pelo governo. Ela acompanha, sim, todas as diretrizes, todas essas políticas de governo, né? Principalmente as mais impactantes, né? E todos os programas, como é o caso do programa Viva Baquerivu. E, de fato, a gente reconhece como uma obra fantástica, uma obra que ela visa a mitigar e resolver cerca de 60% a 70% das enchentes da cidade, e não 100%, porque o volume de recursos para isso é gigantesco. Com relação à pergunta de se 50 milhões, parece que foi dito isso, que tem 50 milhões para obras ainda, e se dinheiro vai dar, ela está sendo executada de acordo com o programa feito, Geraldo. Eu não tenho todos os dados, né? Esses dados eles constam dentro do processo, dentro da Secretaria de Obras e dentro da Secretaria da Fazenda. Para isso, até onde eu saí de lá, o dinheiro dava para a execução das obras. Perfeito? Evidentemente, falta dinheiro de fonte 01, faltava a questão de fonte 01 para pagar, coisa que não é do financiamento da CAF, e sim dinheiro do Tesoureiro. No momento, no finalzinho ali, tivemos alguns problemas de execução financeira, e aí naquele momento, se pagou o que tinha que pagar e as obras estavam sendo realizadas. E não tem informação de ter problema de faltar dinheiro para a conclusão das obras. Concluiu? Concluí. Com a palavra o vereador Lauri Rocha. Bom dia a todos da mesa, Americano. Bom, Americano, eu vou ser bem sucinto para a resposta tentar ser o mais sucinta possível. Eu gostaria de saber se o senhor tem o conhecimento, efetivamente, de quanto foi realizado do contrato total, do contrato de 500 milhões de reais, o quanto de obra, ou em percentual, ou em valores, foram efetuados no final do término desse governo, o quanto foi pago e o quanto não foi pago pelas medições entregue à Prefeitura. Exemplo, as informações que a gente tem, que é em torno de 263 milhões de reais que foram concluídos. Eu quero saber se desses 263, quanto foi pago, quanto não foi pago, até pela dificuldade financeira que você mencionou aí. Eu quero saber se o dinheiro que foi feito foi direcionado totalmente para o pagamento das etapas da obra. Eu gostaria de saber do senhor se o destino, se o senhor sabe o destino da onde foi o material que foi retirado da calha do rio, que ali se trata de um material, não se trata de terra, sim de rejeitos.
essas perguntas objetivas, porque a gente aqui na comissão, a gente não tem a noção exatamente, foi gasto 260 milhões, mas foi pago os 260? Concluiu-se o 50%, que é os 260, concluiu-se 50%? Não, concluiu-se só 15%, 20% da obra. E o mais importante, eu gostaria de saber exatamente se o valor todo que foi recebido foi transferido para as empresas, para os consórcios que foram criados e as empresas tanto de fiscalização quanto de engenharia ambiental foram repassados para eles. Mas eu gostaria de saber, assim, mais objetivamente, se esse governo, se o senhor, como secretário de governo, tem essa informação. Porque não sou, assim, eu não acho que o senhor, como secretário de governo, como já explicou, não tem a obrigação de saber exatamente isso. E para nós podermos ter certeza, ou conversarmos com o antigo secretário de Finanças, ou com o secretário de Obras da época, porque nós precisamos saber, e se o senhor tem conhecimento das terceirizadas que foram utilizadas na obra. Obrigado, vereador Lauri Rocha. Passa a palavra ao ex-secretário. Eu acho que, senhor presidente, se me permitir, o vereador também, eu vou, antes, acho que dar um panorama geral, até para clarear um pouco essas questões, porque várias questões dessas eu não tenho números para isso. Eu tenho respostas até que, aparentemente, no meu modo de ver, parecem ser óbvias, Algumas perguntas, então, vou responder pela experiência que eu tinha, pelo dia a dia. Mas, vamos lá, a Secretaria de Governo, ela não acompanha, ela não executa obras, Então, quando você me fala assim, americano, você sabe se quantos % foi efetivamente feito da obra? Eu não faço a gestão do contrato, a Secretaria de Obras tem isso. Para se ter uma ideia, nós contratamos uma auditoria externa independente, Todo o dinheiro que eu sei da CAF, ele não pode sequer ser utilizado em qualquer outra questão, a não ser das obras da CAF. Então, eu não sei, vereador, se a minha resposta é um pouco óbvia, mas vou tentar ser direto e estou aqui para esclarecer. Ao meu ver, não tem como, se todo o dinheiro que está lá foi repassado para as empresas. Eu entendo que eu nunca vi dizer que a empresa não recebeu o dinheiro da CAF, ou que foi utilizado isso para outro lugar, mesmo porque não pode. Nós temos a Secretaria de Finanças, que ela é efetivamente, então, a Secretaria de Obras, ela faz as medições, quando executada a obra, repassa para a Secretaria da Fazenda, que ela paga. Então, ao meu ver, todo o dinheiro, não sei se é essa pergunta, que foi destinado às medições foram pagas. Tá? Essa é a informação que eu tenho. Conclusão das obras. Eu sei, quando eu saí do governo, tem na minha cabeça, eu não tenho números exatos. Então, eu quero que registre que os números não são exatos. Por exemplo, tem lote lá que foi realizado 90% da obra de canalização. Então, os lotes, eles foram feitos, inclusive nós tivemos um problema sério, para conseguir as licenças. Vereador, eu não sei se ficaria bom eu tentar clarear como iniciou esse programa para ajudar, talvez, algumas até perguntas, para entender se acha que seria necessário, eu vou respondendo perguntas a perguntas. Eu acho que responder as perguntas, mas se o senhor quiser fazer uma fala agora, dar esse histórico, depois a gente retoma. A atuação da Secretaria do Governo, ela atua mais politicamente. Ela fazia a intermediação da fala da CAF e com o Congresso Nacional para este contrato. Como fazia a fala com os vereadores para aprovação. Então, este é o papel fundamental da Secretaria de Governo. E também cobrar das secretarias, se houvesse alguma reclamação, alguma coisa desse sentido. Então, nós fizemos lá, quando eu cheguei na Secretaria de Governo, como vocês sabem, vou tentar recordar aqui, eu era secretário de Serviços Públicos. E como secretário de Serviços Públicos, eu já ouvia dizer que a Secretaria de Obras queria buscar, resolver um problema de enchente, que aqui era terrível. Embora nós tivemos uma grande enchente, vereador Gilvan,
Em 2019 e 2020, eu sofri, em 2018, 2019, eu era secretário de Serviço Público, eu sofri pra caramba com as enchentes, beirando a loucura aquilo ali. O aeroporto chegou a parar em 2018, 2019, e era uma coisa que incomodava esta casa e incomodava o governo. E você não tinha dinheiro para fazer uma obra daquela. E aí tentou se resgatar, o secretário de obras na época, o Marco Antônio Guimarães, nós fomos tentar resgatar aquele programa que, de fato, no nosso entendimento, uma obra dessa envergadura é obrigação do Estado, né? O volume de dinheiro do Estado. Mas, como todo mundo sabe, aqui em 2015 foi tirado o dinheiro daqui e levado para outra cidade, é a informação que nós tínhamos. O secretário Marco Antônio, num esforço incomum, foi atrás do projeto do DAE, que já estava pronto, né? E pegou assim, olha, vamos lutar por esse financiamento? E na época, em 2019, você fala assim, pô, você vai, está acabando o mandato. Aí o prefeito Guti, é uma coisa que a gente falava até antigamente, ó, não adianta querer fazer isso aqui para a eleição, né? Nós temos que fazer até um discurso que a gente engajava, que era para as próximas gerações. Nós fomos atrás, o prefeito Guti falou com o Kassab, eu também tinha uma certa articulação com alguns senadores de outros estados, por conta que eu atuava pela categoria dos taxistas a nível nacional, tinha uma certa amizade com o Major Olímpio e conseguimos aprovar lá, fizemos a apresentação no COFIEX, o secretário de obras, Marco Antônio, também tecnicamente conhecia bastante do projeto, e nós saímos vencedores esse programa, esse financiamento, vários estados e várias cidades, inclusive internacionalmente, tentavam buscar esse recurso. E o volume da CAF não dava para atender a todos. Nós saímos vencedores, dentre as poucas cidades. Daí nós trouxemos e passamos para secretarias competentes para fazer. Então, todos esses números, vereador Lauri, quem tem são tanto a Secretaria da Fazenda como a Secretaria de Obras. Eu sei de alguma coisa mais genérica. Por exemplo, eu sei que tinha lote que tinha 91%. Eu sei na questão, por exemplo, que preocupa muito o presidente, que ele trabalha muito nessa questão das famílias, na questão de remoções. Nós damos um baita trabalho nessa questão de remoção de famílias. Para se ter uma ideia, vereador, eu acho que alguém comentou que viu numa sessão, Vossa Excelência, preocupado com essa questão e sempre atuou muito nisso, quanto secretário de governo, quantas vezes o senhor foi atrás lá para te resolver algum problema. Eu sei, por exemplo, nessa área, nós tínhamos que remover, se eu não me engano, de 350 a 450 famílias, se eu não me engano. Eu estou passando assim um pouco mais elástico o número, porque como eu estou numa audiência, me preocupar para não passar um número impreciso. Mas de 350 a 400 famílias, e aí era um esforço muito grande nosso de remover o menor número possível, vereador. E eu lembro que nós tivemos um baita êxito nisso, embora o projeto do Rio, né, você tem que seguir o projeto, você consegue, quando vai executar a obra, né, olha, vamos tirar menos família, e se eu não me engano, nós precisamos remover, no máximo, 186 famílias, das quais o número que eu tenho é que 60% nós conseguimos efetivamente remover. Eu acho que mais de 100 famílias, vereador, nós conseguimos manter no próprio local. E conseguimos fazer na faixa, na época, eu estava com esse número de 140 desfazimentos das famílias. Por conta de ajuste ali, ó, puxa meio metro para cá, puxa meio metro para lá. Então, essa é a informação que eu tenho. Com relação também, Vossa Excelência perguntou para onde que era destinado. Assim, de fato, assim como eu não sei das obras do céu, americano, onde que foi o resíduo da obra do céu? O que eu sei é que tem que ir para os lugares destinados, tem que ter CTR, é isso que eu tenho. Quem só pode dizer isso aí é a Secretaria de Obras, através do gestor do contrato, o fiscal do contrato e os fiscais, e eu não sei se a própria auditoria, que é uma exigência da CAF, essa auditoria externa, ela atua tão
com essa profundidade. Com a palavra, vereador Lauri. Se sei, digo que sei. Se não sei, digo que não sei. Senhor presidente, eu gostaria de fazer uma solicitação aqui, então, que nós, o mais urgente possível, uma vez que essas informações não são, basicamente, né, está aqui o nosso secretário de governo, que o senhor intime aqui o responsável, o senhor Jefferson Batista de Oliveira, que ele é da Sá Leitão Auditores, que foi a empresa contratada para fazer auditoria externa do programa da macrodrenagem lá do controle de cheias, do Baquirivu. Essa empresa é a empresa responsável por fazer a auditoria. Espero que ela, se ela está fazendo auditoria, ela tenha os números para nos passar. E também acho necessário, nós estamos falando aqui de obras realizadas até 31 de dezembro de 2024, que o senhor também, por favor, chame a essa casa o secretário, então, de Fazenda, para que ele nos passe os números do que foi efetivamente pago pela Prefeitura, e também o secretário antigo de Obras, para ele nos dizer até que etapa e confrontarmos a auditoria com as informações, para a gente chegar num resultado final. Eu me lembro também que o senhor pediu aqui a parte do senhor solicitando as terceirizadas, eu não sei se o senhor já teve essa resposta. Isso é importante porque o que foi tirado daquele rio, a gente sabe, eu mesmo já trabalhei com terraplanagem, e a gente sabe que tem coisas que a gente tem que levar para um lugar específico. Sim. Então, eu acredito que essas grandes empresas utilizem terceirizadas para a gente poder ter uma noção, porque senão a comissão aqui patina, ela não anda, né? Nós vamos passando semanas, se a gente tem prazo, e a gente não consegue obter os números e entender efetivamente até o quanto aquela obra andou, até quanto nós estamos devendo, até quanto nós pagamos, para que daqui para frente, em 25, a gente tenha uma noção do que falta e o que tem em caixa para pagar, ou que as medições que viriam a ser feitas para pagar daqui para frente, ok? Muito obrigado, presidente. Obrigado. Registrado o vereador Lauri, nós temos aqui, só para esclarecer, nós havíamos decidido entre nós que o primeiro secretário a ser ouvido seria o secretário de Obras, e teríamos um panorama geral da obra num primeiro momento, e depois o secretário de Governo, que poderia complementar informações. Só que o secretário Francisco Carone pediu para que a gente remarcasse a data, que seria terça-feira passada. Ele já está de novo aqui no nosso calendário, já foi, não sei se foi comunicado ainda, não sei se enviamos já a carta para ele com a mas já foi enviado? Já foi enviado e será terça-feira, às 9 horas, aqui nesse plenário. Sobre as novas convocatórias, eu vou deixar registrado para que a gente defina, porque semana que vem nós já temos, e tínhamos também definido de ouvir as empresas, os responsáveis pelos consórcios lote a lote. Mas eu acho que assiste razão, Vossa Excelência, em relação a essa auditoria, né, que foi contratada específica, para que venha aqui um profissional para falar com a gente. Vamos deixar ao final da reunião de hoje, a gente define em qual data a gente convida tanto o secretário como a questão dessa pessoa responsável. Tá? Podemos, inclusive, vamos ter que debater isso para ganhar tempo. A gente estava ouvindo um a um, mas eu acho que a gente vai ter que trazer a cada reunião pelo menos 2, senão a gente não conclui no prazo. Eu tenho perguntas para fazer, mas eu vou passar primeiro para os colegas. Vereador Guto Tavares. Por favor, vereador. Muito bom dia a todos os vereadores. Edmilson, em nome do Edmilson, cumprimento todos os colegas. Em nome da Janete, todas as mulheres aqui nesse plenário. Bom dia também à população que acompanha. Bom dia para o americano, uma pessoa, uma figura que eu tenho o maior respeito. Desde lá de trás, preciso manifestar isso publicamente aqui.
né? Desde o tempo que eu fui assessor da Luísa Cordeiro, o senhor era vereador nessa casa, depois atuando como jornalista. Sempre. E hoje estou numa outra posição, estou aqui como vereador, que o senhor já atuou nessa casa há vários mandatos. Então, a gente vem aqui com muita responsabilidade, tanto pela figura, quanto pela responsabilidade também de representar a população de Guarulhos. Americano, essa obra, de fato, ela tem um potencial enorme para a cidade de Guarulhos, criou-se enorme expectativa, especialmente para aquela população ali do Seródio, Malvinas, Presidente Dutra, São João em geral, do enfrentamento a esse problema grave que são as enchentes que tanto prejudicam historicamente a população da nossa cidade, sobretudo a mais vulnerável. E nas vezes que eu conversei contigo, você sempre muito empenhado, tratando esse projeto com muito carinho, porque seria, de fato, algo revolucionário para a cidade, que eu acredito que possa ser, mas até o momento não é, eu não vejo isso. Então, eu queria te perguntar, Americano, se você tem conhecimento, se, em relação aos recursos empenhados para essa obra, se houve algum tipo de desvio de finalidade, não desvio para qualquer tipo de corrupção. Estou falando em desvio de finalidade. Se parte desse recurso foi destinado para algum outro tipo de obrigação ou de responsabilidade da prefeitura. Se esse atraso nas obras, ao que o senhor poderia atribuir? A gente sabe que estamos no Brasil, estamos em Guarulhos, as obras realmente têm atraso, tanto na vida particular quanto na vida pública, mas é um atraso que é frustrante muitas vezes, né? Então, se o senhor teria alguma informação das motivações desse atraso, em relação à qualidade dos serviços, se o senhor sabe informar em relação à garantias previstas nesses contratos, porque eu tive recentemente lá no Presidente Dutra, há 2 semanas atrás, no sábado de véspera de Páscoa, presidente Edmilson, e alguns trechos, até vou mandar no grupo aí, alguns trechos que a gente viu da obra que haviam sido feitos já estão deteriorados, desmoronando, né, no leito da canalização, que foi feita por tamponamento, que acho que é o melhor método, que você deixa o rio aberto para que possa ter essa interação também, né? E, por fim, a gente conhece o projeto, né, até tem um site que, inclusive, está ativo, a gente consulta esse site, lá mostra tudo, né, o que se pretende ao final dessa conclusão dessa obra, parque linear e etc., quadras esportivas. E, por fim, em relação aos piscinões, se o senhor tem informação de como está essa questão dos piscinões, ou de como ficou até o momento que o senhor estava ali como secretário de governo. É isso. Obrigado. Obrigado, vereador. Registro a presença também do vereador Daniel Alves. Já começamos aqui, vereador, fique à vontade, se quiser fazer alguma pergunta, só pedir inscrição a essa presidência. Passo a palavra para o secretário. Vereador Maurício, de uniforme, Maurício Guti, não sei se pode usar Guti, não estava podendo? Pode? Ah, entendi. Porque ouvi dizer que não estava podendo. Ou vai ser Maurício Americano? Não, aí o Tiziano te pega. Não, você não largou. É que os vereadores, aqueles se elegem com nome, depois eles trocam, né? Não estou falando, não estou nem falando de... Com a palavra o ex-secretário. Registre a presença, vereador Maurício Guti, Maurício Segantin. Primeiramente, quero aqui agradecer as palavras do vereador Guto, vereador que tem um respeito enorme e uma empatia, né? Fizemos uma boa amizade. Acho que também, mérito também sempre da minha transparência, quando você era jornalista, nunca hesitei, nunca deixei de falar, sempre fui muito transparente. E assim, eu tenho admiração e torcia muito pela eleição do senhor, como torci por muitos aqui que eu sei que merecem estar aqui. Bom, com relação à questão da obra, quando fala que ela seria uma obra importante, será uma obra muito importante para a cidade. Muito respeitosamente, eu quero só discordar numa parte, onde não se vê resultado. Eu acho que a gente já vê grandes resultados, sim. Eu estive lá dentro, eu sei que vocês acompanham o dia a dia das pessoas. De fato, em algumas regiões ainda ele não teve o resultado que a gente vai obter no final da obra, mas ele teve resultados impactantes. Repito, eu estive lá em momentos marcantes, foi o momento até do passamento da minha mãe,
Então, quando minha mãe com problema, eu tive que me dedicar muito com os problemas que tínhamos em 18, 19, que eu acho que foram, eu não tenho números exatos, mas foram os momentos que nós mais fomos afetados por enchentes nessa cidade. E eu lembro também, vereador, só para fazer justificar essa discordância, ano passado, o que teve de volume de chuva, ano passado, janeiro, fevereiro, a cidade toda, quer dizer, o estado todo sofria muito aqui, Zona Leste, Alto Tietê, Osasco, tudo muito debaixo d'água, e Guarulhos estava suportando bem essas enchentes. Então, não, evidentemente, com a obra pronta. Tem lote ali que, se eu não me engano, estamos com 60%, 70% da obra pronta. Então, ele precisa, de fato, estar pronto. Os piscinões precisam, parte deles precisa ser concluído, porque há uma discussão, desde a época do secretário Marco Antônio, depois, posterior para o secretário Carone, onde o projeto inicial e a CAF queria que a gente fizesse reservação de 1 milhão de metros cúbicos, e os estudos nossos apontam que 600 mil já é o suficiente de reservação para a chuva recorrente de 100 anos. Então, existia essa discussão para a gente poder empregar melhor o dinheiro. Então, os piscinões estão a caminho de acontecer. O que acontece? Atrasos, só para a gente falar de atraso, é que a gente anunciou essa discussão lá atrás, em 19, 20, né? Mas, efetivamente, nós tivemos lote que nós começamos, se eu não me engano, em junho, julho de 2023. Nós tivemos vários problemas, primeiro, inicialmente de licitação, é uma licitação internacional, você precisava passar o termo de referência para vários consulados, exigência da CAF, exigência do Senado, de um financiamento internacional. Então, nós tivemos paralisação no início pelo Tribunal de Contas e que foi sanando ao longo do tempo. Uma obra dessa, evidentemente, você vê, eu tenho visto aí o governo reclamar, o atual governo reclamar, da dificuldade que tem de licitação de demorar. Imagine uma licitação desse tamanho. Então, as empresas, elas são muito disputadas, vão no Tribunal de Contas, paralisar. Então, efetivamente, nós tivemos já o problema nisso. Quando nós começamos, né, para começar, depois da licitação pronta, nós tivemos enorme dificuldade com a CETESB. Eu não sei se alguém aqui acompanha, a CETESB é um dos órgãos mais reclamados do Estado, inclusive com o próprio Estado, obra do Estado, às vezes tem dificuldade de conseguir licença. E aí nós tivemos muita dificuldade para conseguir as licenças ambientais pela CETESB. Nós tivemos várias vezes no governo do Estado pedindo, pelo amor de Deus, qual a dificuldade? O projeto já estava pronto, ia ser realizado em 2015, mas aí as legislações vão mudando, então tinha dificuldade nisso. Então, só para você ter, quando a gente fala em atraso, vereador, é porque a gente vem falando do programa muito tempo, do financiamento, mas efetivamente teve obra que nós só começamos em meados de 23. Então, aparentemente, ela está seguindo um cronograma daquele, evidentemente, atraso. Imagine, se você, para reformar, às vezes, uma casa, você tem atraso, você imagina uma obra desse volume, mas a gente entende que não é o atraso que a gente sente, eu mesmo sentia, a gente tinha uma agonia para acabar isso aí, né? Até no próprio governo nosso, que é marcante você inaugurar, e a gente cobrava, mas o atraso de sentimento é um e o contratual é outro, por conta das licenças. Perfeito? Eu acho que está respondido ou faltou alguma coisa? Presidente, só para complementar ou reforçar, se o senhor tem conhecimento de que alguma parte do recurso destinado para a obra, né, teve algum desvio de finalidade para outras obrigações da Prefeitura? Eu não tenho conhecimento, mas eu acredito que não, porque isso é até inadmissível. Não vejo isso no nosso governo ter feito uma questão dessa. Eu repito, eu não olho ali onde vai o cheque, isso e aquilo, né? Mas nunca sequer ouvi alguma coisa nem parecida com isso, vereador. Não acredito que tenha. Posso afirmar com segurança um negócio desse. Tá. Por fim, eu tive recentemente lá no Presidente Dutra e alguns trechos da calha do rio a gente viu que desmoronou, enfim,
não sou um engenheiro, um técnico, preciso fazer uma vistoria, até lembro o presidente, para a gente poder fazer essa visita em loco, né, ao longo das obras, mas que desmoronaram. E o senhor tem aí alguma informação sobre eventuais seguros que prevêem o contrato em relação a isso, garantias? Eu não tenho exatamente, mas eu acredito que sim, toda obra tem, né, suas garantias necessárias. Não só essa obra, como várias obras que tem aí, quando havia um problema, eu lembro que teve alguma coisa, se eu não me engano, uma avenida que o vereador Wesley até veio me reclamar, que cedeu lá, que não tem nada a ver com o Baquirivu, estou citando um exemplo, teve lá de uma má execução da empresa, né, e aí foi refeito, como toda e qualquer obra. Obrigado. Aberto aqui a palavra. Pela ordem, vereador Alemão. Bom dia, senhor presidente, nobres vereadores aqui presentes, o pessoal da assessoria, o vereador Edmilson, que eu carinhosamente denominava como comandante, né? Um grande líder aí no segmento do transporte de táxi e um grande amigo. Senhor presidente, muito importante, né? Foram feitos alguns questionamentos aqui para o Edmilson, secretário de governo americano, mas, de fato, eu acho que a gente vai conseguir, pelo que eu senti, né? Um pouco objetivo, porque, de fato, a questão da execução é obras, né? Secretaria de Obras. Questão de pagamento, finanças. Então, eu percebo que é muito importante a gente rever o novo vereador aqui, o Edmilson, o americano, mas a gente não está conseguindo muito êxito, né, do meu ponto de vista. Né? Importante falar que eu estou ali naquela região ali há muito tempo, desde 1981, região ali do Haroldo Veloso, Parque Santos Dumont, e sempre sofremos muito ali, né? A população daquele bairro, daquela região, sofreu muito com as enchentes. E quando esse projeto veio, criou-se uma grande esperança para nós, americanos, aquele pessoal daquela região, de que a gente não iria ter mais problema de enchente. Infelizmente, piorou, lamentavelmente, né? Porque antes as enchentes vinham, quando dava a chuva, vereador Laércio, naquela época de janeiro, fevereiro, às vezes o rio enchia e às vezes não. Mas, para nossa tristeza, agora toda a chuva que está tendo está alagando aquela região. Eu não sei o que aconteceu, sinceramente, não sei o que aconteceu, mas basta pingar que ali o Haroldo Veloso está enchendo. Né, vereador Biriba? Você também é daquela parte lá, você tem acompanhado. Então, como eu falei, né, eu fiquei muito feliz quando veio o projeto, né, veio o Baquirivu, que a gente ia acabar com aquele problema das enchentes naquela região, mas não está acontecendo. Como ainda tem parte, né, pelo que eu estou acompanhando, 50% dos recursos aí, aproximadamente, ainda tem a esperança, a expectativa de que realmente esse problema da enchente venha a sanar, porque é muito triste o pessoal daquela região ali, toda vez que chove, perde, né, móveis, perde alimentos, e eles cobram, né, e a gente não sabe o que falar, porque a esperança que tinha era essa: olha, depois do término da obra, vai cessar o problema, mas não está acontecendo. Então, eu gostaria de fazer essa fala, né, dizendo que eu sinto que a gente não está conseguindo muito objetivo, né? Vamos esperar os próximos secretários aí, que vai ser convocados, o de obras e também o de finanças, foi solicitado aqui pelo vereador Lauri, e também pedir a chamada do secretário de Habitação. Eu acho que é importante, porque foi falado que teria que ter a compensação ali, por parte do poder público, né, pelo que eu escutei aqui, da prefeitura, que é como se fosse a mitigadora, em questão da compensação das casas, das moradias. Então, era importante também a gente chamar o secretário de Habitação
da época para ver, de fato, se realmente foi contemplado todas as famílias e as que não foram, se está tudo certo lá, o que vai ficar pelo local, principalmente na região das Malvinas, se não vai haver mais retirada de nenhum imóvel e, se for retirar, qual vai ser a destinação dessas famílias. Era isso. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Alemão. Quer fazer algum comentário, secretário? Tem a palavra. Só para... Assim, eu não sou engenheiro, eu não sou técnico, mas eu não tenho a mesma sensação. É difícil porque, assim, é questão, às vezes, de sensação e de relatório ali de moradores. A informação que eu tenho, primeiro, assim, em nenhum momento o nosso governo anunciou que iria resolver e não ia ter mais problema de enchente. Sempre falamos que, como bem falou o vereador Lauri, não sei se foi o Lauri ou o vereador Geraldo Celestino, de 60% a 70%. É uma questão de tempo, né? Mas o que nós temos de dados é que, eu repito, 2018, 2019, nós paralisamos o aeroporto, por conta que não passava carro nenhum. Isso não chegou naquele nível esse ano, vereador. E até porque é uma questão até técnica. Se nós rebaixamos a calha do rio, se nós aumentamos, teve lugar que nós aumentamos, se eu não me engano, cerca de a largura dos rios, cerca de 7, 8 metros, né? Então, é de se esperar uma melhoria, né? Agora, tem que ter os dados, né? Eu só vou conseguir responder alguma coisa assim. Quem vai responder, de fato, é a Secretaria de Obras. Quando vem para o nosso governo, a Secretaria de Governo, e quando vem, inclusive, para os senhores vereadores, para aprovar alguma coisa, você vai baseado nos relatórios técnicos. Olha, isso aqui vai aumentar a calha, vai reduzir, vai ter piscinão. Isso que a gente entende é que vai ter uma melhoria. E assim a gente espera. Até porque esse projeto foi feito, a gente tinha a missão internacional da CAF, com engenheiros, né, renomados ali, e eles não vão colocar dinheiro numa coisa que o projeto não dá funcionalidade, né? Então, só fazer essa observação, vereador, com respeito à sua opinião, você convive lá com o pessoal, mas não são os dados que nós temos. Obrigado. Com a palavra, vereador Danilo Gomes, depois o vereador Gilvan, vereador Biriba e vereador Daniel. Bom dia aos nobres pares, bom dia ao público que aqui nos acompanha. Presidente, a minha pergunta é para o secretário, sempre secretário de governo, vereador, enfim, americano, no qual tenho todo um respeito, e o senhor continua da mesma coisa. Quando eu ia lá, presidente, americano, preciso disso para a cidade, preciso daquilo, ele sempre inteligente, falava, vereador, é isso, é aquilo, não depende de mim, depende dali, depende do outro, mas eu vou tentar te ajudar. Ajudei. Não, me ajudou bastante, ajudou a cidade bastante com as nossas demandas, mas muitas coisas que não competia a ele era justo também, não enrolava, e de fato, como bem disse o vereador Alemão que me antecedeu, muitas dessas coisas não compete ao americano fazer com propriedade, com exatidão, essas respostas. De fato, era para ser feito mesmo a conversa com o secretário Carone, de obras. Eu também queria fazer aqui, colocar uma observação, secretário, presidente, para que os demais vereadores também pudessem aprovar, que nós também chamássemos os fiscais que acompanharam essas obras da prefeitura. Porque, acho que o Lauri me antecedeu aqui, diz da empresa também que fez essa auditoria, acho que é importante, acho que ele já mencionou para poder chamá-los, mas os fiscais também, porque afinal de contas, eles acompanharam essas obras, até mesmo para poder ter pagamento, eles tiveram que ali fazer uma aprovação do que foi de fato medido. E na questão que o vereador Alemão mencionou, americano, de fato, na nossa região, nós moramos ali, vou dar um exemplo, ele deu um exemplo do Alô do Veloso, e vou dar um exemplo do 9º DP, o Guto sabe ali muito bem,
Fazia tempo que não alagava ali, que não enchia muito. É claro que nós não estamos dizendo que dessa obra tudo foi ruim. Não, não. Muitos lugares aí adiantou muito, como bem diz o americano, num período de chuva, que se fossem outras datas, a cidade teria se prejudicado muito mais. Mas alguma coisa está sendo, claro, não concluiu, Danilo, a obra toda, não se concluiu, tem parte que tem 60%, 70%, mas entendo eu que se tem locais que já tem 60%, 70%, Alemão, de concluído, já era para ter uma melhoria meio que num todo. Claro, ter enchentes, mas às vezes dá uma chuvinha de nada, o non-DP está transbordando ali. E isso, como no Haroldo Veloso, ali perto, no aeroporto, a entrada a Malvinas, e nós precisamos, de fato, buscar essas informações com mais precisão, porque eu, como bem disse, não sou engenheiro, não sou arquiteto, só que o que nós estamos acompanhando, que 50% da verba já foi paga, já foi gasta, eu não vejo que 50% dos serviços foram já executados com exatidão para que pudesse dar esse resultado financeiro do que foi gasto. Um outro levantamento aqui, americano, é nas questões dos piscinões. Os piscinões, depois se você puder me responder, eu vou precisar me retirar também, não é questão médica, mas uma reunião partidária, mas sobre os piscinões veio o orçamento no financiamento para que pudesse ser construído esses piscinões. E também, em um determinado momento na legislatura passada, nós, vereadores, aqui aprovamos uma troca de área pública por área particular, tudo aqui aprovado pelos vereadores, e se isso estava, de fato, os orçamentos dos piscinões, porque uns dizem que não, outros dizem que sim, e se isso falta 50% para a obra e ainda não está incluído os piscinões, não vai concluir, como o Geraldo falou, de fato vai faltar muito para poder concluir essas obras. Eu vou só esperar o senhor responder, o americano, nosso líder de governo aí do ex-prefeito Lucas Gucci, e vou ter que me retirar para que eu possa cumprir a minha outra agenda. Muito obrigado. Obrigado. É bem parecido mesmo. Você vai se retirar agora, vereador? Vou esperar a resposta dele. Compromisso partidário. Isso. Tá. Manda um abraço para o xerife, tá? Vereador Lauri quer falar? Eu só queria fazer uma parte na pergunta aí do nosso vereador Danilo Lamé. Desculpa. Eu gostaria, já aproveitando a pergunta dele, eu gostaria muito que o senhor informasse, nós fizemos a prefeitura, na época para a construção dos piscinões, nós fizemos uma troca de uma área, aonde tem um espaço lá do piscinão, aliás, a área do piscinão é muito maior, com valor, se não me engano, de 22 milhões, alguma coisa nesse sentido, a troco de uma área menor, claro que ela é na avenida principal, acho que 12 milhões, e a prefeitura conseguiu fazer a troca para a utilização daquela área para fazer os piscinões. Eu gostaria só, a título de, se o senhor tem conhecimento, se aquela área dos piscinões, se as obras já foram iniciadas tanto lá no piscinão ou aqui na frente pela empresa na qual ficou a parte, para eles poderem, se não me engano, ali foi aprovado uns projetos para fazer galpões, esse tipo de coisa. Eu gostaria, se o senhor está à parte, se já chegou, que é do ano passado, né? Se já começou a construção dos galpões e também dos piscinões nessa troca dessas áreas. Com a palavra. Com relação aos piscinões, eu não me recordo, não sei se Vossa Excelência se recorda, nós aprovamos isso aqui, acho que finalzinho a troca, finalzinho do ano passado, se eu não me engano. Por aí. Então, ele estava tudo organizado para acontecer, né? E eu acho que deve estar seguindo. Eu não tenho conhecimento do atual governo ter paralisado alguma coisa nesse sentido. Então, nós aprovamos isso aí, estava sendo encaminhado, isso normalmente, para vir para cá tem que ter parecer, tem uma série de coisas que precisa se resolver, mas estava tudo encaminhado para acontecer. Sim, todos eles, ok, encaminhado para isso. Agora, deverão ser executados
nesse governo, mas eu não estava vendo problema. O que eu vi a discussão muito no governo e com a CAF era uma discussão nossa da questão lá de se pedir 1 milhão de metros cúbicos de reservação, sendo que tanto o secretário Marco Antônio como o secretário Carone e o estudo que foi apontado, eu acho que conclusivo, era uma discussão até para a gente economizar, poder investir em mais questões aí, a questão só do número de reservação. Obrigado. Obrigado, vereador Danilo. Com a palavra, vereador Gilvan. Manda outro para o xerife, fala que eu gosto muito dele também. Bom dia a todos. Tá bom. Cumprimentando o presidente desta comissão, vereador Edmilson, qual no nome dele quero cumprimentar a toda a mesa, os colegas vereadores aqui também presentes, aqueles que nos acompanham aí na galeria, para nós uma alegria tê-los aqui também nessa manhã, sejam todos muito bem-vindos. Secretário americano, para mim é uma alegria tê-lo aqui, agradecer, parabenizá-lo aí pelo trabalho que Vossa Excelência realizou frente à Secretaria de Governo, também como vereador nesta casa, deixou a sua marca, sempre trabalhou muito em prol desta cidade. Teríamos algumas perguntas, mas o senhor já deixou muito claro que a Secretaria de Governo ela fazia uma gestão e era mais a política, aquela de cobrar, aquela de questionar os andamentos, e que realmente nós temos que fazer as perguntas ao secretário de Obras, e o presidente também explicou que era para ele estar, vereador Lauri, o relator dessa comissão, era ele para estar aqui primeiro, mas infelizmente não pôde vir, vai estar aqui na terça-feira que vem. Então, a gente fazer perguntas aqui para o senhor não cabe, até porque todos os colegas aqui já fizeram, e infelizmente não é o senhor que tem essas respostas. Eu gostaria de fazer uma sugestão a essa comissão, senhor presidente. As perguntas que foram feitas aqui, todos os vereadores que já usaram aqui a tribuna, o vereador Geraldo, o vereador Danilo, o relator, o vereador Lauri, o vereador Guto, queria fazer uma sugestão no sentido de que, como tem uma empresa que fez a auditoria, qual a possibilidade, presidente, isso é uma sugestão, pegarmos todas essas perguntas que já foram feitas aqui pelos colegas. Vossa Excelência também tem outras perguntas. Os vereadores aqui também têm. Já mandarmos para essa empresa de auditoria, ela vai vir aqui nessa casa sim, mas já ganharmos tempo com as respostas, porque foi essa empresa que acompanhou todo o trabalho. Foi essa empresa que sabe o que pagou, o que fez, o que não fez, para onde foi isso, para onde foi aquilo. Nós já faríamos o questionamento, todas essas perguntas, viria já as respostas, e quando eles estivessem aqui, ou quando o ex-secretário de Obras, o ex-secretário de Finanças, ou outro secretário que foi sugerido de Habitação, de Meio Ambiente, quem é que estiver aqui, nós já podemos acompanhar com as respostas. Isto é apenas uma sugestão, até porque virão aqui fiscais, até para nós ganharmos tempo, senhor presidente, porque senão não vai dar tempo de ouvirmos tudo. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Vamos verificar quais são essas perguntas. Eu concordo, mas a gente precisaria também entender que outras perguntas podem surgir aqui, senão a pessoa vem aqui para responder só o que a gente manda, mas em cima de uma resposta pode ter outros questionamentos, né? Então, só ressalvar isso, mas eu acho que é possível ser feito. Com a palavra, o vereador Biriba fala e aí, em seguida, eu passo para o americano. Bom dia a todos que estão presentes. Em nome da mesa, cumprimento aqui nosso presidente Edmilson. Bom dia aos nossos jovens que estão aqui, né? É importante ver a juventude participando da política, que eu acho que é o caminho certo. A juventude abrir as mentes para poder direcionar os próximos. Ex-secretário Edmilson, né, tem um carinho pela sua pessoa. Muito se viu o ex-secretário nas margens da obra, né, durante toda a caminhada sua na gestão passada. Aqui foi se levantando nessa casa que nesse valor de 263 milhões que foram gastos, ela já pode estar construído 2 piscinões, né? Foi relatado aqui com nossos colegas. Sabemos nós
que tem ponto que não teve alagamento, como meu amigo Josival comentou na parte da Rua 100. Também sabemos nós que, se esses piscinões estivessem construídos, evitaria grande parte de alagamento. Tivemos enchentes passadas com perdas. Esse ano, se não me engano, tivemos uma. Possa ser, se esses piscinões estivessem construídos, essa vida poderia estar aí com a gente, ou talvez não, só o Criador para dizer, né? Então, envolve muitas coisas. O poder público, ele tem totalmente a manobra de cuidar de vidas, de zelar por vidas. E esse ano tivemos a perda de uma. Então, a responsabilidade que está em nossas mãos, ela é gigantesca. Eu gostaria de perguntar para o ex-secretário Edmilson se realmente, dentro desse valor, esses 2 piscinões eram para estar sendo construídos já, né? Como foi relatado nessa casa. Obrigado a todos. Obrigado, vereador Biriba. Com a palavra, ex-secretário americano. Bom, cumprimentar o vereador Biriba, mais uma vez aqui, parabéns aí pela eleição. Um grande lutador, antes de ser vereador, ia lá cobrar a gente aí pelas demandas da população, e naquilo que era possível sempre procurei dar uma atenção aí, como sempre procurei dar a todos. Bom, com relação, eu não posso te precisar se dentro dos 263 milhões desses 263 milhões, era para estar construídos já os piscinões. Mas os piscinões ainda não foram construídos, inclusive, um dos grandes problemas é por conta da área. Você conseguir as áreas não é fácil. Tanto é que nós aprovamos aqui, não recordo exatamente, mas foi praticamente no final do ano. Então, os piscinões certamente irão construir e vai ajudar muito a questão da cidade. Agora, se dentro dos 263 milhões era para ser construídos esses piscinões, eu não tenho esse número. Porém, se tecnicamente ainda não dava para construir. Mas estão previstos, tanto é que essa casa aprovou. Aprovou, vereador, também uma das mudanças, o vereador Edmilson Souza também nos ajudou aqui, na época lá da Portelinha ali, lá também vai ter outro piscinão. Aquilo foi um imbróglio absurdo, para se conseguir ali, o senhor sabe essa questão de remoção de pessoas, problema que se tinha lá, essas demandas habitacionais, ela demanda um esforço incomum, que não depende só da gente, é Ministério Público, depende de muita negociação com moradores, depende da empresa ali, vai executar, não vai, então é isso aí. Obrigado. Com a palavra, o último vereador inscrito desse bloco aqui, depois eu também vou fazer umas perguntas, vereador Daniel Alves, com a palavra. Desculpa, vereador Santos está se escrevendo aqui, eu não tinha visto. Escreveu agora, né, vereador? Tá bom. Senhor presidente, senhores vereadores, muito bom dia. Senhor secretário, ex-secretário Edmilson. Eu venho aqui hoje, senhores que nos assistem, eu venho aqui hoje apenas indagar alguns pontos. Estive acompanhando agora pela TV Câmara o início dos trabalhos, ouvi atentamente as respostas do senhor secretário, mas tem alguns pontos ainda que me fazem dúvida. Então, primeiro, no final do ano passado foi divulgado que 60,5% do lote 1 já estavam concluídos, 80,5% do lote 2 também, que é Cidade Seródio, Jardim Portugal e Lavras, e 91% da área do Bom Sucesso, que é o lote 3 e final das obras do Rio Baquirivu, também estavam concluídas. Foi divulgado no início da gestão, em meados de 2017, que as obras elas acabariam com 80% das enchentes na cidade, e por mais que o senhor discorde, com todo respeito, nós passamos uma dificuldade muito grande agora, no início de janeiro e fevereiro, e com certeza no início do verão do ano que vem passaremos pelos mesmos problemas. Agora, a pergunta que eu faço é a seguinte: obviamente que é uma obra muito importante, que é um recurso gigantesco conquistado pela gestão anterior e que vem aqui para a cidade com o intuito de melhorar essa questão, mas muito se discute sobre de que forma essa obra se iniciou. Primeiro, porque quando a gente fala em
acabar com as enchentes, a primeira coisa que a gente pensa é em represamento de água. O senhor disse aqui que a CAF fez uma exigência para 1 milhão de metros cúbicos de reservamento de água, e vocês têm um estudo que diz que apenas 600 mil metros cúbicos seriam suficientes. Esse estudo foi feito por qual secretaria? Acho que essa é a primeira indagação. E aí gostaria de fazer aqui uma sugestão, dar uma sugestão ao presidente dessa comissão, de que se defira uma perícia para relatar que se esse estudo realmente ele é viável, tá? E se a falta desse represamento ocasionou, por exemplo, os alagamentos, inclusive vítimas fatais aqui na cidade de Guarulhos. Eu acho que esse é o primeiro ponto que a gente precisa discutir. O segundo, na mesma perícia, é saber se a obra ela começou pelo lado certo. Porque quando a gente fala em vazão de água, a ideia que se tem é que a obra se inicie do final para o início, não da cabeceira. Você vem alargando e vem afunilando o fluxo de água. E isso acho que é um segundo ponto. Então, aqui, a título de sugestão desse vereador a essa comissão, que se defira uma perícia para analisar se os estudos feitos pela municipalidade realmente estão corretos e de que forma a gente pode minimizar os estragos para o próximo ano. Obrigado, vereador Daniel Alves. Com a palavra, secretário. Cumprimentar o vereador. Só uma, não sei se pequena correção, mas esclarecimento. Eu não discordo, vereador, que teve problema esse ano, né? Parece que Vossa Excelência colocou que, por mais que o secretário discorde, eu não discordo eu não discordo que não teve problemas. O que eu tenho é que, em relação ao que nós sofremos em 2018 e 2019, foi muito maior. E também a minha fala foi no seguinte sentido, que as obras, em vários locais, ela já tem apresentado resultado, até falado aqui por um dos vereadores, ela tem apresentado um dos resultados. Só isso daí, para ficar bem claro, até para não ficar nenhuma dúvida nesse sentido. Em 2017, nós não chegamos a anunciar, eu nem estava no governo, mas o governo Guti não tinha esse programa em 2017, que acabaria com as enchentes. Nós, como eu repito, em 2019, nós fomos atrás desse financiamento, conseguimos ele em 2019, aprovação lá, efetivamente, em 2020, as obras começaram por conta de licenciamento em 2022 e 2023. Tá? Com relação a se começou pelo lado certo ou pelo lado errado, tecnicamente, eu não sei. Eu entendo que se começou pelo lado que os engenheiros apontaram. Com relação à CAF, a exigência da CAF, a discussão, para eu tentar, não sei se eu vou estar falando com exatidão, mas não é uma exigência da CAF. O projeto inicial do DAE, previa 1 milhão de reservação. Porém, existiu uma discussão na Secretaria de Obras, já pelo antigo secretário, tá? E pelo, que é o atual, e pelo seu sucessor, o Carone, através de estudos feitos por uma empresa. Existia essa discussão de reservação, né? E eu não sei o que depois, no final, né, era uma discussão ainda, não chegou a uma conclusão. Tanto é que eu não posso falar aqui com exatidão se o que vai ser são 1 milhão ou 600 mil. Era uma discussão no andar dos projetos e da obra. Não sou da casa, mas questão de perícia é com vocês. Mas eu, como cidadão, gostaria de que fizesse, um cidadão guarulhense. Obrigado. Sobre a questão da perícia, estamos registrando aqui, depois a comissão vai fazer os encaminhamentos dos pedidos e das solicitações que os vereadores fizeram.
Tá bom, vereador? Vereador doutor Laércio Sandes, tem a palavra. Senhores, bom dia a todos. Bom dia ao colega vereador americano, que foi vereador comigo nesta casa, na comissão. Eu lembro muito bem, vereador americano, uma certa votação, me permita. Vereador, por que Vossa Excelência não está votando nesses projetos de endividamento da cidade? Não vou votar nisso daí não, porque isso daí vai dar problema. Você sabe que eu fiz a mesma coisa nesse projeto de financiamento da CAF, quando aqui chegou, eu, vereadora Janete, vereadora Edmilson, Eduardo Carneiro, apressado para votar, você lembra, Edmilson? Muito apressado para votar esse projeto, acho que era de 1,5 página, justificativa muito fraca. Nós votamos contrariamente. E hoje nós estamos vivenciando essa situação, para o português claro aqui de quem está nos assistindo, de que se gastou além do que está na evolução das obras, e existe essa desconfiança generalizada que o governo que encerrou o seu papel gastou mal esse recurso. E como que a gente tem um divisor de água entre o que foi gasto e o que foi executado? Só tem uma forma, falava inclusive com o vereador Daniel, que já se pronunciou a respeito dessa situação, de que é necessário uma perícia para constatar se de fato foi executado tudo que está nos projetos, no que diz respeito à evolução financeira. Precisa ser oficiada a presidência dessa casa, porque uma perícia dessa natureza demora de 30 a 60 dias, precisa ser contratado, talvez de forma emergencial, enfim, é algo que a presidência há de decidir, mas precisa de uma perícia que, com certeza, vai ajudar, inclusive, o atual governo, sequenciar o que é de responsabilidade desse atual governo e o que ficou para trás de responsabilidade de quem administrou a cidade. É algo super importante, porque senão nós vamos estar agindo aqui de forma prolixa, sem definição, um empurra para o outro, e no final, sabe qual é o resultado? Vai ser uma comissão especial de inquérito de forma inconclusiva, como eu tenho visto nesta casa ao longo dos tempos que eu estou aqui como vereador, muitas CEIs que abriram e não concluiu nada. Então, isso é muito ruim. Inclusive, nós precisamos definir em momento qualquer futuro, com a direção desta casa, que a SEIS precisa de uma assistência técnica mais efetiva, mas não com os técnicos que aqui estão por si só, mas profissional habilitado para que possa ir a campo e nos dar o devido suporte. Porque aqui vai usar o meu conhecimento da área jurídica, o conhecimento de um ou outro colega da área de engenharia e vai agir de forma inconclusiva. Então, eu sugiro a esta comissão de que delibere a respeito de uma perícia para o quanto antes ser realizado esse trabalho, que, inclusive os eventuais depoimentos, esclarecimentos, há que ser, pelo menos é a lógica de um processo de apuração, há que ser depois da prova pericial. Eu não sei que tempo nós temos, mas isso é super importante, é o que eu teria para falar, por conta de que, no meu afã de morador da cidade, eu vejo que aquela obra não atingiu os seus objetivos, com devido respeito aqui às falas em contrário. Eu acho que é um investimento muito alto, por isso que eu votei na ocasião o contrário, por entender que tinha que buscar apoio do governo do Estado, do governo federal, e não simplesmente o Tesouro Municipal, nós, aqui enquanto cidadãos, assumir esse custo, e hoje nós estamos aí investigando se foi gasto além ou não. Então, a perícia, repito e reitero, senhor presidente, é muito importante para ter um divisor de águas e apurar os excessos. Muito obrigado. Obrigado, vereador Sandes. Antes de passar a palavra, eu também tenho alguns questionamentos. Primeiro que eu tenho uma diferença aqui grande com a fala do ex-secretário. Quem mora lá, quem reside lá, tem percebido uma diferença. O vereador Alemão,
eu acho que é o que mais está perto ali do problema, porque reside, mora lá, enfim, todos os dias faz o mesmo trecho para vir para cá. Vereador Biriba também. O Joseval está no Dutra, né? 300 metros. Então, ou seja, só gostaria de deixar registrado o seguinte, talvez nós estejamos falando de duas realidades diferentes. De fato, de 2 anos para cá, do início das obras, temos complicado mais. Eu vou dar um exemplo. Vamos pegar uma rua apenas. Rua Guapé. A Rua Guapé sempre teve problema, é verdade. Sempre teve. Mas o nível de problema que ela tem hoje, não tinha anteriormente há 2 anos atrás. E vou dizer por quê. Ela é uma rua sem saída, que no fundo, ela faz uma área vazia, e esse represamento de água que espraiava por ali, de maneira natural, passou a não espraiar mais, porque foi fechado. Porque, na verdade, se fez a obra de concreto, jogando o rio. Desculpa, vereador, não existe ex-vereador, não existe alargamento. É visível. O rio espraiava, ele era muito mais largo. O que fez foi um estreitamento em vários trechos. Vou falar lá do Presidente Dutra, estive pessoalmente vendo lá. Na verdade, se estreitou mais ainda o que se tinha. É só ver visível a área que tem concretada lá, o serviço que foi feito. O que acontece com a Guapé? A água não chega mais lá, ela fica na própria Guapé, ela não tem nem para onde ir. E aquela chuva que resolvia depois 3, 4 horas, baixava, hoje está levando um período muito maior. Então, de fato, ou é um erro de projeto, tem que ser reconhecido, porque não adianta bater na tecla, não, está certo, está certo, está certo, e não apresentar o resultado. Então, é melhor ter humildade e dizer, houve um erro de projeto, nós vamos tentar corrigir. Então, o primeiro ponto que eu queria dizer ali. Sobre os piscinões, essa obra é uma obra, na minha opinião, cercada de problemas, de diversas ordens. Vocês têm noção de termos, numa única obra, R$500 bilhão investidos. Eu estou como vereador nessa casa há 4 mandatos. Eu nunca vi um volume de recursos numa obra só. Em nenhuma área. Essa, com certeza, é a maior obra do ponto de vista financeiro feito pela Prefeitura. Desde que eu atuo aqui, desde que eu estou como vereador aqui. Porque é R$500 bilhão para resolver um problema. E, infelizmente, quem passa lá é desolador. Cedimento de parte do piso da Natália Zarif, de trecho da Jamil Zarif. Cedeu, ou não? A gente passa lá, cedeu, ficou pior do que estava. Toda a vegetação que foi retirada de lá, e nós perguntávamos se era preciso retirar todas aquelas árvores, foi nos dito que era preciso retirar, não foi plantado um pé de goiaba lá. Tem nada, absolutamente nada. A pista de caminhada, normalmente a obra vai andando, você já vê o desenho aparecer. Não me parece que ali vai ter pista de caminhada, com 50% das obras. Toda a vegetação que seria recolocada no lugar. Então, ou seja, eu queria só apontar esses diversos problemas, porque a população nos cobra. Então, primeiro, gostaria de esclarecer aqui, eu visito o local, temos atuação ali, e pergunto até aos colegas que moram lá. De fato, os últimos 2 anos têm sido de mais sofrimento para aquela população lá, por conta desses apontamentos que eu faço. Pior do que isso, é nós termos, por exemplo, remoção de famílias, de fato diminuiu. Mas se nós formos no Presidente Dutra, se colocou a obra em cima da casa das pessoas. Porque, obviamente, que é mais barato. Se a pessoa precariza e fica lá, tira uma parte do quintal e mantém lá, tem casas lá que estão insalubres. Elas não deveriam estar ali. Agora, é óbvio que se você falar um aluguel social, como tem recurso previsto para aluguel social um dia acaba. E a hora que acabar faz o quê? As pessoas vão morar onde? Então, esses problemas que a gente levantou aqui são problemas graves, ao meu ver. Por fim, para encerrar, para não me alongar, o que o vereador Lauri disse aqui é verdade. Nós tivemos uma permuta de uma área que foi feita, aprovado por essa casa, uma permuta muito estranha, os vereadores novos que não estavam na legislatura anterior, se trocou uma área de 22 milhões de valor por uma área de 11. Então, eu até disse aqui, né, vereador Lauri, que é para o piscinão. Então, esse empresário, ele tirou do patrimônio dele, ele falou, eu tenho uma de 22 milhões, mas eu topo uma de 11. Tem que erguer um monumento para esse santo. Esse homem é um santo, porque
Desprendimento total. Nem o Papa Francisco era tão desprendido como esse cidadão. Não existe isso, gente. Alguma coisa de muito estranho está acontecendo. Não é normal, não é natural. E o piscinão, efetivamente, até hoje não foi feito. Ah, não está no dinheiro? Não está? De fato, secretário, tem razão. Foi aprovado aqui, eu acho que não foi em outubro, acho que foi um pouquinho antes. Foi antes da eleição. Mesmo assim, essa obra ela está sendo tratada para ter início há 3 anos atrás. Esse empréstimo, então, ou seja, isso já deveria ter sido visto antes. O projeto já deveria prever, ou depois que a gente inicia a obra vai fazer. Então, eu gostaria de deixar registrado aqui que essa comissão nasceu por conta das repetidas e reiteradas reclamações da população que mora lá, pegando do trecho do Presidente Dutra e vindo até, principalmente ali na região depois do Jardim Planalto, daquela região onde a reclamação se intensifica mais. Foi falado aqui sobre o valor de pagamento. Se 50% foi gasto, e talvez o secretário não consiga responder aqui, por isso que a gente queria ouvir o Carone, viu, vereador Alemão? Faz parte, nós vamos ter que ouvir todo mundo, com paciência. Tem respostas que não vão, como o próprio secretário disse, porque o que ele está dizendo aqui está sendo registrado, está em ata. E isso vai influenciar o nosso relatório, inclusive se tiver que responsabilizar pessoas. Alguma coisa está errada. Alguém errou. Porque não é possível que aquela obra, nesse tamanho, não tenha resultado prático nenhum. Então, nós vamos ter, através de perícia, como lembrou aqui os 2 vereadores que me antecederam, através de levantamento, e nós queremos, inclusive, que sente nesse mesmo lugar as empresas que executaram a obra. Que essas empresas abandonaram a obra no ano passado, dizendo que não estavam recebendo. Ora, se o dinheiro foi emprestado, se o dinheiro está em caixa, por que não pagaram as empresas? As empresas foram embora, eles demitiram todos os funcionários. E a obra foi totalmente paralisada. Por quê? Por que não foi pago? Então, ou seja, eu não teria tanto cuidado com as palavras como os demais colegas, foram mais polidos aqui que eu, mas eu enxergo ali um problema, que vai ter responsabilização. Terá que ter responsabilização. Porque, na verdade, é dinheiro público. E a única pergunta que eu faço para o secretário é o seguinte: secretário, se tem essa informação. E por que chamamos o senhor aqui? Porque, na verdade, a Secretaria de Governo é uma secretaria que ela verifica tudo o que está acontecendo, dos maiores aos menores contratos. O senhor gravou vídeo, inclusive, no local, dizendo da obra, falando, dando detalhes, inclusive técnicos, o ano passado, dizendo, estamos aqui, vai funcionar assim. Quando as máquinas começaram o trabalho, eu até brinquei aqui, na verdade, o senhor foi primeiro que o prefeito. Teve até um jornal que, não sei, falaram que quem corta a fita, o senhor chegava primeiro, o prefeito depois, não sei se era nessa ordem. Então, o senhor esteve lá, tem conhecimento do que aconteceu. E as 2 questões seriam até para esclarecer por que Vossa Excelência está aqui. Tem uma comissão, eu não sei qual que é o nome, mas tem uma comissão que ela cuida dos pagamentos da prefeitura. Não é só o secretário. É um tipo de uma junta que reúne secretários para poder falar de pagamentos, o que prioriza, o que não prioriza. Isso está no Diário Oficial. Eu estou tentando, é uma siglazinha bem... eu vou lembrar. Eu gostaria só de saber se o senhor, como secretário de governo, participava desta comissão que avaliava gastos e pagamentos da prefeitura para fins de prioridade. O que é prioridade? Isso aqui tem que sair, esse aqui tem que resolver e tal. Eu vou lembrar o nome, mas se o... Isso, acho que é isso aí. É só gostar... É isso? Joff. O nome não é fácil, não é ruim, não é bom. Para decorar. Então, eu gostaria que o senhor dissesse se o senhor participou dessa comissão e se em algum momento a JOF discutiu sobre pagamentos deste contrato específico. E, por fim, se o senhor tem informação de quanto que nós pagamos por mês. Porque tem gente achando que esse dinheiro é a fundo perdido. Não é. É um endividamento da cidade, como o vereador Santos. Qual que é o valor do custo que a gente tem que pagar por mês desse empréstimo que foi feito? São as 2 únicas perguntas que eu faço. Tá. A Secretaria de Governo, ela faz parte da JOF, mas ela não trata de pagamentos. É uma junta orçamentária, né? É uma junta orçamentária que ela está para definir orçamento. Então, essa junta tem lá desde 2017, 2018, ela só define questão orçamentária.
Só isso. Com relação a pagamentos... O senhor participou da JOF? Sim, a Secretaria de Governo. Eu delegava para a Luciane participar. É questão orçamentária, não é pagamento. A Secretaria de Governo não participa de pagamento. Isso daí é as secretarias que são os ordenadores de despesas, manda para a Fazenda e lá alguma coisa, né, eles acabam pagando. Mas qual seria a outra pergunta? O valor do custo mensal de pagamento que a Prefeitura pagou no último ano, mensal. Perdão, assim, ó, se eu recebo essa pergunta antes, eu vou atrás, mas, inclusive, deve ter sido aí já, vocês devem ter feito o requerimento, eu de cabeça não tenho mesmo. Esses números aqui, inclusive, de cabeça, eu vejo mais por vocês, e vou mais no sentimento meu, mas eu não tenho esses números exatos. Perfeito. Pela ordem, vereador Josival, gostaria de falar? Pode ser o Guto, depois Vossa Excelência? Pode ser o Guto. Segue. Por favor, com a palavra, vereador Josival. Bom dia, americano. Como foi dito aqui, você não teve acesso aos contratos, né, das obras. Então, vou deixar a minha pergunta para perguntar ao secretário de obras a semana que vem, o Carone, que é sobre uma ponte que foi feita na Ponte Alta e não foi feito ponte, foi feito a duelas, foi colocado a duelas lá e gastaram 2.300.000 naquelas duelas. Então, e está no contrato do Baquirivu, tá? A semana que vem eu pergunto para o Carone. Registrado a fala do vereador Josival. Vereador Guto, pode, usa este. Pela ordem, presidente, como é um assunto que não afeta diretamente aqui a reunião, mas só para registrar, estão ali os alunos da escola Parque Jurema 3, professora Shirley e professor Igor, e fizeram contato aqui. O Edmilson, além de ser o presidente dessa comissão, ele é professor. E eles querem, ao final, tirar uma foto aqui com os vereadores, tal, só para informar se o senhor concede aí. Defiro o pedido de Vossa Excelência. Já estamos terminando, a gente faz essa foto. Cumprimentar meus colegas professores de profissão, cumprimentar os estudantes. Sejam bem-vindos à Câmara Municipal, tá? Essa casa é de todos nós. Algum vereador gostaria de... Sim. Questão de ordem. Pela ordem, vereador Gilvan. Senhor presidente, Vossa Excelência trouxe aí à tona algo que tinha passado despercebido. Realmente tinha a JOF. É de conhecimento quem fazia parte? Alguém aqui sabe informar quem eram os integrantes e o que eles deliberavam ali para ser pago? Porque, na verdade, como o vereador Dr. Laércio Santos bem disse aqui, e outros colegas, esse dinheiro o município está pagando. Então, eu sugiro a essa comissão que também sejam convidados os membros da JOF para estarem aqui também, para saber se eles acompanharam, em que parte que eles acompanharam, como eles acompanharam, se eles têm números. Isso é uma sugestão, senhor presidente. Obrigado. Defiro o pedido de Vossa Excelência, peço à assessoria técnica da casa que expressa ofício à Prefeitura solicitando o nome de quem participava dessa junta orçamentária financeira e já que nos encaminhem as atas que trataram, que podem eventualmente terem tratado sobre recursos orçamentários dessa obra que é objeto dessa comissão. Pela ordem, vereador Santos. Senhor presidente, de forma complementar, eu penso que seria interessante, não sei quem são os técnicos da Secretaria de Obra, responsável por atestar as notas fiscais e responsável por fazer as respectivas medições. Já foi falado aqui de um outro modo, mas reforçando, então, esses profissionais para que venham auxiliar e seja ouvido, não sei se pré ou depois de uma prova pericial, mas fica a sugestão da minha parte. Acato a sugestão, Vossa Excelência assiste razão. Peço também que, se a assessoria técnica não fez, faça um ofício específico sobre quem atestou as notas até agora
e quem são esses gestores, para que a gente tenha o nome e, em momento oportuno, chame eles aqui. Vereador Lauri, consideração final. Não tem no nosso regimento, mas, como Vossa Excelência é santista e meu amigo, considerações finais. A situação não está boa para o nosso lado, então. O que me traz aqui, só para fazer um comentário e deixar isso registrado, é a informação que eu não tinha e que eu estou procurando, e que, aliás, essa comissão está procurando, que o vereador Daniel passou aqui. Ele disse que nós sabemos que os maiores lotes foram divididos em lote 1, lote 2 e lote 3. O resto é complementar, embora também da parte viária também tem contratos grandes, mas o lote 1, 2 e 3 gira em torno de 138, 136 milhões de reais cada lote. E eu até queria que o Daniel apontou aqui, que isso aí seja registrado, porque você me disse que recebeu a informação, ou a título de propaganda, não sei, do governo passado, que uma área está com 90 e poucos % conclusa, as outras áreas em torno de 60 e poucos %. E isso deixa muito preocupante, porque a gente vê a situação que está hoje lá, e sendo que as áreas com 90, 60, é isso que você passou? É muito preocupante, porque a gente vê o que acontece na área hoje, até a nível dos moradores. E com 90% pronto, 60 e poucos % pronto de cada lote, praticamente é uma coisa totalmente fora do que a gente vê a realidade com que a gente esperava, gastando 500 milhões de reais. Eu até quero que a fala dele é muito importante, para a gente anotarmos aqui, para nós averiguarmos e exatamente chamar essas pessoas, inclusive que o doutor Laércio Santos disse aqui agora, porque se já está apontado, toda a medição é feita e ela é fiscalizada pelos fiscais da prefeitura e com a empresa de auditoria. Isso me deixou preocupadíssimo, porque se faltar 10% de uma e 30 e pouco das outras, pode contratar outro empréstimo, porque senão não vai acontecer ali, vão com um reafogado. Obrigado. Registrado, vereador. Presidente, pela ordem. Vereador Joseval, com a palavra. Seria bom, presidente, a gente marcar uma data para a gente fazer a vistoria na obra. Assiste razão, já foi sugerido isso aqui. Nós estamos aguardando a vinda do secretário de Obras para bater as informações que ele vai passar nessa comissão e a nossa visita em loco lá na obra. Será feito no momento oportuno. Assiste razão. Vereador Daniel. Vereador Lauri, todos os dados apontados aqui foram divulgados no site da Prefeitura. Então, ou seja, nós estamos tratando de dados oficiais. Aqui, observatório.guarulhos.sp.gov.br. Inclusive, o fato de citar 2017, o início dos diálogos, estão lá. Então, creio eu e quero acreditar de que a Prefeitura sempre pautou pela moralidade, pela eficiência e principalmente por levar à população guarulhense dados realmente fáticos da situação. Então, todos esses dados com relação a percentual aos lotes trabalhados estão ali. Tá? Então, ratifico aqui o que disse e, se Vossas Excelências permitirem, encaminho aqui esses dados obtidos no site da Prefeitura para a comissão. Pela ordem, presidente. Solicito, se o vereador puder encaminhar para o nosso relator, ele vai disponibilizar para todos nós esses dados, são importantíssimos. Pela ordem, vereador Biriba. Os dados que o nosso colega Daniel trouxe até aqui, meu colega de partido, que na região do Haroldo Veloso, São João, que faz a nossa parte, onde eu moro, já se cumpriu 85%, Daniel? 85% naquela região? 80,5%. Foi 85% que você falou, né? 80,5%. Então, 80,5%. Então, é a parte que mais está causando problema. Trabalhador do aeroporto, sendo todas as chuvas, risco de pegar doenças, né? Então, como nosso colega Lauri falou, nós vamos morrer afogado. Vai ter que contratar um novo empréstimo de alguma maneira, porque não vai dar para concluir, é visível. Se já foi 80,5% concluído daquela região, vamos fazer o que com o nosso povo?
É visível isso daí. Então, alguém errou feio. A população não pode pagar por erro das pessoas que, por algum motivo, ninguém se sabe aonde foi o erro. Alguém tem que pagar, como o senhor falou. E nós estamos aqui para que isso aconteça, para que o nosso povo não sofra mais. 40 anos que eu moro na região do Fortaleza, é 40 anos no sofrimento. E chegar ao nosso conhecimento, que está quase concluído, não está, é visível. Só você passar por lá, é olhar, olho nu, e você vê. Foi feito boca de lobo na direção do Malvinas, que o Malvina espirrou, está largando a toda a chuva. Uma obra totalmente irregular. Então, vamos apurar os fatos. E eu espero que essa comissão tenha uma direção que vai realmente causar uma visibilidade, porque essa comissão vai ser séria de verdade. Como eu sempre falo, a causa é legítima. É isso. Gostaria de perguntar, mais algum vereador gostaria de falar, para encerrarmos? Secretário Edmilson Americano, gostaria de utilizar a palavra? Tá. Bom, só agradecer aqui a oportunidade, estou à disposição sempre e boa sorte aí para os andamentos aí dos trabalhos. Só esclarecendo para quem nos assiste, essa é a reunião da comissão que investiga as obras do Baquirivu, projeto Viva Baquirivu, da Prefeitura, um empréstimo de 500 milhões de reais, foi feito pela Prefeitura para essas obras, e nós investigamos aqui o andamento dessas obras e por que não se teve um efeito ainda naquela região, mesmo falado aqui pelos vereadores, com alto índice de gasto, de valores pagos e que não tiveram o efeito necessário ali na região. Então, é isso que nós estamos investigando. Só para adiantar o rito aqui, nós vamos fazer todas essas reuniões. Esta comissão irá proceder, o nosso relator irá elaborar um relatório, esse relatório será submetido ao plenário dessa casa para aprovação ou não do relatório a ser produzido, por isso que nós estamos ouvindo. Nós temos um prazo para cumprir os trabalhos aqui, e eu só consultaria os colegas aqui, terça-feira que vem, Francisco Carone estará aqui conosco. Eu gostaria de consultá-los, se podemos, não a terça que vem, deixa só o Carone, mas a partir da outra terça, nós já termos pelo menos 2 pessoas, né, para a gente ter uma agilidade. E eu queria conversar com os vereadores para saber se na terça, não esta, a próxima, na outra, a gente mantém o nosso critério, que seria de chamada das empresas, ou se priorizamos a chamada da auditoria na outra terça, ou uma empresa e auditoria. Eu consulto aos vereadores, podemos fazer dessa maneira. Já para terça? Eles que fazem a medição. Tá, o vereador Lauri está sugerindo aqui que os responsáveis pelos contratos, que atestam os contratos, venham já na terça que vem. Da prefeitura. Da prefeitura, sim. São muitos. Não. Não? Só de obras, né? Eles que conferem a medição. Não, a informação que eu tenho aqui é uma informação que cada lote tem um titular e um suplente de acompanhamento desses contratos. Eu não vejo problema em chamar na terça. Agora, deixa eu só verificar aqui, um minuto só. Só compartilhar aqui, uma das informações da Prefeitura divide em gestor de execução, fiscal de execução da obra e fiscal administrativo, de 10 itens, incluindo aqui o gerenciamento, auditoria, supervisão. O que eu proporia aqui, vereadores, nós temos assim, canalização lote 1, lote 2, lote 3, corredor Jamil Zarif, corredor Natália Zarif, estudos climáticos e ambientais, que a gente escolhesse nesse primeiro momento, ao invés de chamar os 10, os que estão diretamente ligados à obra em si. Já
que seria, na verdade, lote 1, lote 2, lote 3, e depois nós chamamos? Depois pega o corredor. Aí depois a gente vai para corredor. Podemos fazer dessa forma? Os corredores fazem parte das empresas da lote? Sim. Sim. Só para os corredores. Só para corredor. Nós pensamos em chamar o lote 1, lote 2, lote 3, que são os maiores, e depois o corredor. Tem uma empresa que é responsável pelas pontes. Separado. Separado. Mas não nesse momento, por uma questão de... Presidente, Não. Era bom registrar no microfone que está falando. Sim. Como o vereador não falou na tribuna, o vereador está registrando aqui só a questão dos corredores que não foram iniciados ainda. E nós vamos trazer aqui para poder ouvir. Nós temos aqui um conjunto de pessoas do lote 1, lote 2, lote 3. Se houver concordância, coloco aqui em votação que sejam chamados na próxima terça-feira o senhor Alexandre Rocha de Mendonça, o senhor Lucas Lourenço da Silva e o senhor João Marcos da Rocha, responsáveis de execução fiscal de execução de obra e o administrativo. Solicitar que sejam chamados aqui também o lote 2, repete o senhor, apagou aqui, não, voltou, o senhor Alexandre Rocha de Mendonça, senhor Ivo Lourenço de Oliveira e senhora Laura Silva Oliveira. Lote 3, repete senhor Alexandre Rocha de Mendonça, o senhor Matheus Stefano Krause e o senhor João Marcos da Rocha, que se repete também. Essas pessoas, eu solicito que a assessoria dessa casa localize, provavelmente são servidores públicos de carreira, e que os mesmos estejam aqui na próxima terça-feira, às 9 horas da manhã. Consulto os vereadores que fazem parte da comissão se há concordância com essas convocatórias. Peço que utilizem os microfones para declarar o voto, se há concordância com essas convocatórias. Dia bom, hein? Dia 3 ou dia 6? Não, Carone. Junto, quer chamar em conjunto. No dia 6, junto com o Carone. Consulta o vereador Biriba. Concordo. Perfeito. Vereador Joseval. Concordo. Vereador Veloso. Concordo. Vereador Gilvan Passos. Sim, senhor presidente. Vereador Guto. De acordo, presidente. Vereador Lauri. Perfeito, concordo, senhor presidente. São os membros da comissão, temos quórum, então fica aprovada essa convocatória junto com a do secretário para terça-feira, às 9 horas da manhã. Não havendo mais nenhuma matéria a ser tratada aqui nessa reunião, quero agradecer aqui os funcionários técnicos da casa, agradecer os vereadores, agradecer o secretário que esteve aqui, o pessoal nosso da assessoria e todos os vereadores, e convidar os alunos e os professores. Jurema 5? 3? 5 é muita coisa, né? Venham para cá para a gente fazer a foto, por favor. Peço que libere a entrada aqui. Encerrada a presente reunião. Preservar parques, praças, canteiros e outros espaços públicos da cidade é função de todos. E para encorajar as pessoas a participarem da conservação desses lugares, Guarulhos implantou o programa Adote uma Área Verde. Publicado em novembro de 2020,